Alô, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí começando a mais um Parabolando Podcast. Hoje é o nosso Parabolando Persona. Estamos hoje aqui com a presença do pastor Elias De Luca, lá do Rio de Janeiro. Mas antes dele se apresentar, já vou falando qual é o assunto. O assunto, nós vamos falar sobre o pregador itinerante antes e depois da pandemia. Como é que foi esse ajuste aí dessa logística aí quanto a ser um pregador itinerante. Então, não deixe de estar conosco nesse episódio do Parabolando Podcast, que hoje é o Parabolando Persona. Você se inscreva no nosso canal, vai lá, dá um toquezinho lá no nosso sininho lá, se inscreva. Também comente, o seu comentário é muito importante para que o YouTube reconheça que o nosso conteúdo é um conteúdo de primeira qualidade e você possa, nos acessar. Dê o seu joinha, compartilhe também, que coisa boa, gente, tem que compartilhar, tá bom? Então, Parabolando Podcast, quem fala aqui, Pastor Juraci. Nós estamos aqui diretamente dos nossos estúdios aqui em Denver, Connecticut, e estamos aqui com a presença do pastor Elias De Luca. Ele vai fazer as apresentações dele. E aí, pastor, diga lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vai ser um prazer estar com vocês nesses minutos e compartilhando aí com o pastor Juraci, com todos vocês que estão nos assistindo, essa experiência da itinerância. Rapaz, olha, eu vou dizer uma coisa, eu nunca tive a oportunidade de fazer esse tipo de trabalho, mas eu penso que seja muito desafiador, hein, pastor? Bem desafiador, mas muito proveitoso para a glória de Deus. Mas vem cá, quando é que começou essa história da itinerância? Fala aí pra mim. Eu comecei a cantar nos cultos que meu pai dirigia nos lares, nas casas, e eu era cantor do culto. Sei. Eu cantava os hinos da harpa. Sempre a gente começava com 3 hinos da harpa. Eu lembro. E eu começava cantando os hinos da harpa. Eu sei alguns hinos da harpa. E meu pai, a gente sempre treinou muito os hinos da harpa em casa. Ele sempre foi dirigente de cultos de lares, né, na nossa igreja antigamente. Sim. E eu tinha lá 12 anos de idade. Sim. E eu comecei a me atentar para a palavra quando os pregadores que ele convidava para esses cultos nos lares faltavam. Opa! Aí sobrava para o cantor. Eu cantava e pregava. Comecei. Muito bem. Então, já que você começou, fala aí a sua raiz, de onde é que tu vem e tal. Aqui, né? Eu sou oriundo lá de Cordovil, no Rio de Janeiro. Sim. Sempre frequentei ali a Assembleia de Deus Ministério de Cordovil. Sim. Fui jovem ali, cantei nos jovens, no grupo dos jovens. E frequentei as orações, frequentei as vigílias. Sim. E foi ali que eu atentei para a ministração da palavra. Sim. Uma igreja de um celeiro vasto de pregadores. Uau. Alguns desses hoje dormem no Senhor. Sim. Mas que deixaram aí um lastro de experiência e aprendizado para a gente, um legado tudo muito bem, grande. Então, vamos dizer que o senhor é do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, carioca. Isso, onde o senhor está morando hoje? Fala aí para mim, depois dessa história toda, tantas situações que ocorreram, né, durante a pandemia, né, para o brasileiro em geral, principalmente para o itinerante, que foi uma coisa muito diferente, né? Quer dizer que agora você está... Onde é que você está agora? Eu estou no interior do Rio, eu moro numa cidade chamada Mendes. Rapaz, meu sonho com essa cidade, tu acredita? Eu não conheço... Gente, eu não sei se você conhece Mendes, tá? Eu conheço muito local bom no Rio de Janeiro, mas Mendes eu não conheço. Mendes é o 4º melhor clima do mundo, segundo a Unesco. Hoje é o 4º melhor clima do mundo. É um clima serrano? É um clima serrano. Ah, tá. Aquele que é 6 horas da noite, 7 horas, começa a cair aquela garoa diariamente. Independente do sol que faça de dia. Fresquinho. Fresquinho, uma delícia. Aí a gente foi para lá, sim, devido infelizmente, à violência na capital. Como a gente está sempre voltando dos cultos que a gente ministra, sempre com a minha esposa, com a minha filha, tarde, dentro, né, do carro, tarde. Existiram vezes que eu dava 2, 3 voltas em frente ao prédio que a gente morava, para ver se estava tudo bem, para entrar em casa. Beleza. Muito bem, agora voltando à nossa itinerância. Aí começou tal, e começou ali cantar nos cultos. Pastor, é o seguinte, ele já esteve aqui conosco, essa é a 5ª vez aqui na nossa igreja. Eu nunca vi o pastor cantar, mas ele prega. Sim, e aí, como é que foi o desenrolar dessa situação e quando você começou a pegar gosto pela situação? A gente tinha um culto de oração do grupo jovem toda segunda-feira. Sim. E nesse culto também as pessoas que eram convidadas para ministrar ali,
Sim. geralmente não podiam ir. Acontece. É normal, imprevistos, né? Sim. Porém, alguns deles eu era chamado para dar uma saudação, que eles falam. Sim. Saudação na Assembleia de Deus, eles já deixam bem claro. Até 5 minutos, de 5 a 7 no máximo. Mas eu já participei de alguns cultos com a saudação um pouquinho maior. Eu também. E aí eu tinha que ir ali preparar algo rápido. Sim. Esse algo rápido era sempre muito proveitoso. Sim. E um dia um pastor muito atencioso a isso e falou: rapaz, você tem uma boa dicção na palavra. Sim. Você fala coisas assim que são revelações. Sim. Se aprofunda, estuda. Já estudou teologia? Você é um bom frequentador da escola dominical, você gosta. E aí eu comecei a me aprofundar, buscar, fiz seminário teológico, aí você toma gosto pela coisa, né? Que beleza. E cresce, né? Graças a Deus. Tudo bem, aí depois, vamos lá, agora nós chegamos na idade adulta. Uhum. E aí, como é que foi essa questão da itinerância em relação à igreja na qual o senhor participa, né? Na qual o senhor é participante, né? Como é que foi aí esse começo da itinerância de começar a viajar? Foi quando isso? Fala aí pra nós. Eu tive que abrir mão, eu fui formado de agente de segurança pessoal privada no Rio de Janeiro. Sim. Eu me formei depois que saí do quartel. Já foi militar então? Eu fui militar do Exército. Uhum. E eu me formei, né, em agente de segurança pessoal privada, porque um dos tenentes meu do quartel, ele tinha uma empresa que fazia porte de arma para vigilante de carro forte. Sei. E eu me especializei em ASPP, que eles falam. Sim. Que a gente faz segurança de VIPs, né? De pessoas, atores, atrizes, cantores. Sim. E aí eu, assim, tinha uma boa remuneração, só que nunca larguei a pregação. De vez em quando ia ali, pregava num culto, pregava no evento, mas ainda não conforme Deus sempre quis. Sim. E um dia eu estava numa igreja, resumindo, resolvi sentar lá e eu estava ali com a minha calça jeans, minha camisa gola polo, Deus tomou um vaso. Sim. Aquele vaso ligado um Deus, uma serva do Senhor, foi lá onde eu estava sentado. Sim. E falou comigo assim: eu tenho uma palavra para ti, meu servo. Sim, Senhor, fala. Sim. Até quando eu vou ter que te dividir com o teu trabalho? Sim. Eu te quero para mim, você é meu. Eu não quero te dividir mais. Sim. Eu quero você na minha obra. Eita Deus. Foi quando eu precisava dessa confirmação. Sim. E resolvi me mergulhar nesse ministério. Sim. E comecei as pessoas viram que eu estava totalmente voltado para isso. E aí vai para um estado, vai para o outro, vai para um estado, vai para o outro. Isso foi quando, mais ou menos? Só para ter uma ideia. Foi há mais ou menos uns 15 anos atrás. Ok, tudo bem. Agora vamos caminhando. Foi passando o tempo, você foi viajando, foi participando, né, do trabalho. Na realidade é um trabalho missionário, né? Um trabalho missionário. É um trabalho missionário. Você está trabalhando dentro do seu país, mas de repente o senhor caiu aqui, nos Estados Unidos. Quando foi a primeira vez que o senhor esteve aqui como itinerante nos Estados Unidos? Então, eu nessa itinerância, eu pregava muito numa igreja chamada Igreja de Nova Vida, na Tijuca, que era onde a gente morava. Sim. Um abraço aí ao pastor Sérgio Tadeu, uma pessoa excepcional também, sim, que recebia a gente para ministrar lá. Sim. E eu conheci lá uma moça chamada Patrícia. Sim. E essa moça veio a ser a minha esposa hoje. Sim. E lá, eu quando pregava, ela também estava vindo de uma história bem difícil de vida, uma experiência bem complicada, sim, bem dolorosa. Sim. E a gente se conheceu, sim, e casamos. Okay. E ela engravidou da nossa, sim, filha Valentina. Logo é uma longa história essa da Valentina aí, né? Olha, é um milagre aí, hein? Um milagre na história. É uma coisa bem longa e bem para a glória, sim, de Deus também. Sim. E aí o meu sogro, a pedido dela, ela pediu para que ela viesse a Nova York fazer um enxoval da Valentina. Sim. E aí tiramos o visto lá, ela já tinha o dela, eu tirei o meu, fiz tudo, eu não tinha nem passaporte. Sim. E fiz o visto, passaporte, e ela... Viemos a Nova York e num domingo à tarde, chuvoso, eu estava em Nova York, dentro de um hotel, e uma vontade de ir num culto. E eu falei: minha filha, eu preciso ir num culto, vamos num culto. Aí procurei no Google uma igreja, achei uma igreja lá em Manhattan. Sim. Igreja brasileira. Sim. Igreja brasileira de Manhattan. Do pastor? Do reverendo Volmar Faria. Ah, tá. Uma pessoa que foi a primeira pessoa que me pegou no aeroporto aqui nos Estados Unidos. Certo. Abriu a porta para mim. E ele me pegou a pedido de outra pessoa que era pastor no Brasil, que me conhece, mas não para pregar. Sim. Né? Não para pregar. Eu falei: vamos na igreja do reverendo. Chegamos lá, na igreja do reverendo, sentei lá e... um templo bem aconchegante, bem gostoso. E ele me chamou para dar uma saudação também. Sim. Aí eu dei uma saudação, falei da alegria de estar ali. Sim. Isso era um domingo. Aí ele falou: eu vou pregar no aniversário de uma missionária que o culto dela é muito bom, numa cidade aqui. Fica 40, 50 minutos. Você quer ir?
Aí eu falei, quero. Mas você quer ir para ministrar no meu lugar? Eu abro mão de eu ministrar e você ministrar. Eu falei, Sim. pastor, eu não trouxe terno, não trouxe nada. Ele falou, não, isso aí a gente resolve. Sim, tranquilo. Aí fomos numa loja, compramos um terno e uma gravata e fomos para lá. Pegamos um trem, Patrícia estava grávida. Sim. Cheguei lá, ministrei. Então, nessa ministração, surgiu um convite para um outro culto no dia seguinte. 2015, mais ou menos. Por aí, né? por aí. Né? A Valentina está com 6 anos hoje. Sim. Ela estava com 6 meses de gestação, Sei. a Patrícia. Ah, tá. E aí comecei a pregar, e aí começou a surgirem alguns convites, e vim num grande evento de missões no ano seguinte. Sim. E aí foi crescendo. Hoje, graças a Deus, por exemplo, aqui onde estamos, eu considero a minha casa. Ah, já estamos aqui pela quinta vez, né? Quinta vez juntos. Muito bem. Aí, de repente, aconteceu algo, né? Final de 2019, algumas coisas aconteceram a nível mundial, que foi a questão da pandemia. Fala aí para mim, pastor, como é que foi essa situação? 2019, tudo tranquilo, muitas agendas para o ano de 2020, né? Nós, inclusive, tínhamos algumas pessoas que estavam agendadas. Estava agendado. Acho que era março, se não me engano. Por aí. Para 2020, de repente, pá! Fala aí, pastor, diga lá. Conta para mim aí. Essa itinerância, ela nunca foi assim, sempre foi muito difícil, né? Sim. Principalmente pra gente, no caso, eu que não tenho, o status, né? Eu não sou muito de redes sociais, eu não sou muito de ficar ali. Minha esposa que posta um vídeo aqui, uma mensagem, ou seja, tão conhecido. E isso aí acaba trazendo a você... a você viver literalmente a itinerância, o ministério de Cristo, que era ir de pregai, né? Eu não peço remuneração de igreja, ou seja, a pessoa usa muito a palavra cobrar, cobro. Eu não cobro nada, não peço nada. E eu trago sempre um material quando eu viajo, eu vendo meus livros, às vezes livros de minha autoria, às vezes livros de terceiros. Mas nunca cobrei um centavo de nenhuma igreja, sempre fui muito abençoado. Por onde eu passei, Deus nunca deixou faltar nada. Amém, glória a Deus, que maravilha, né? Tudo bem. Mas aí... O que aconteceu? Voltei daqui em setembro de 2019, se eu não me engano. Eu voltei daqui para o Brasil. E a gente iria voltar para cá início de abril, final de março. E eu sempre fico 2 meses por aqui. E nessa viagem que iria ser em 2020, final de março, a gente estava com 52 compromissos agendados aqui. E aí tudo... 52, pensa, gente? 52. Passou um tempinho, só um pouquinho. Olha, veja bem, só uma coisa que eu te falar. Todas as vezes, pelo menos as vezes que ele esteve aqui, eu me lembro, ele sempre teve com a esposa e com sua filha. Ela chegou aqui, veio aqui pela primeira vez, era ainda de colo ainda. Tinha 4 meses de idade. Exatamente. E agora a Valentina está com 6 meses. 6 anos. Pastor, essa sua experiência na itinerância num país estrangeiro, de língua diferente, tudo diferente e com a família, me fala aí, como é que é essa logística, esse ajeitar aí? Fala para mim antes da gente entrar naquela situação. Então, porque onde a pessoa que vai me receber, né, ela recebe 3, né? Porque receber um é diferente, né? É muito difícil. Só que Deus, ele cuida da gente de uma forma... Eu estipulei, cada viagem que eu faço, eu estipulo com Deus assim uma meta de almas pra gente ganhar. Nessa viagem, por exemplo, eu estipulei 50 almas nesses 2 meses. Hoje fazem 17 dias que a gente está aqui. E Deus já me deu 10 almas nas minhas primeiras ministrações. Então eu digo que quem ganha essas almas junto comigo são pessoas que me recebem em casa, que me deixam usar o seu carro, São os tijolos da construção. Exatamente. Então, se eu citar nomes, eu vou citar nomes aqui. E eu posso dizer que eu esqueço alguém, porque é muita gente que contribui. O senhor contribui para isso. O senhor pessoas ligadas diretamente. Não, hoje o senhor vai ficar aqui. Você vai pregar por onde? Eu vou pregar na região tal. Quantas agendas você tem aqui na região? Eu tenho 4, 5. Então você fica aqui em casa com a gente. Para você não ter que ir voltar com criança. E às vezes, como a temperatura hoje está bem baixa pra gente, no caso do Rio de Janeiro, a Valentina entra e sai do carro, entra no carro, liga o aquecedor, sai do carro aquela 9 graus Celsius, no caso pra gente é um absurdo de frio, entendeu? Então ali tem lugares aqui que... Em Boston, na região de Boston, eu tenho uma casa lá que a gente sempre ficou. E o pastor falou, todas as vezes que o senhor vai ficar aqui nos Estados Unidos, essa é a sua casa. O senhor pode levar a chave daqui de casa para o Brasil. Então eu tenho a chave da casa de um pastor em Boston. Tenho a chave da casa de um grande amigo em South River. Tenho a chave da casa de um grande amigo em Sykerville, próximo a Atlantic City. E
E é isso. E o carro também é um carro missionário. Se o senhor abrir a mala do meu carro, tá cheio de material, cheio de Bíblia, eterno, dobrado. O quarto do profeta tem vários quartos do profeta. Tem vários quartos. Eliseu tinha lá na casa, né, daquela mulher, né? Lá na Sunamita. Isso. O senhor tá por Ela aí. fez uma cama pra ele, um candeeiro, uma lamparina. Ele vai ficar aqui, fica tranquilo, o quarto do profeta. Porque ela viu, lá vai o homem de Deus. Então lá vai o homem de Deus na América. Verdade. Dirigindo pra cima e pra baixo aí, meu Deus. E a gente acostuma, você entra no ritmo, até a Valentina tá no ritmo. Então, assim, eu louvo muito a Deus pela minha família, e o fato de eu não abrir mão da companhia delas, eu não imaginaria eu 2 dias aqui sem elas. Pois é. Então, para ficar sem elas aqui, eu fico no Brasil. Então tá bom. Eu tenho que trazer elas comigo, não dá para viver sem elas. Muito bem, agora vamos aqui, chegando novamente aí no... O que aconteceu do ano 2020? Aconteceu... Então, esse compromisso todo agendado. 52 agendas. Se tornaram em 0. Se tornaram em nada. E antes de vir para cá, eu tinha 18 no interior, no centro-oeste do Brasil, que é ali terminando final de Goiás, chegando já ali mais para cima. E eu tinha compromissos com prefeituras que iam fazer eventos lá. E de repente eu desci ao Rio, porque eu moro em Mendes, desci ao Rio, 2 horas de viagem. Um dia anterior, que era um dia do aniversário da Patrícia, dia 16 de março, a gente ia viajar. E aí, de repente, meu telefone toca e começa a bombar o telefone, cancelou, porque lockdown aqui, lockdown ali. Daqui a pouco eu olhei na televisão, fechou o espaço aéreo americano. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu fiz um investimento tanto de passagens quanto de materiais. De Bíblia. Muita coisa. Eu não sabia o que fazer, pastor. Eu fiquei sem saber o que fazer, literalmente. Uau. Não tinha saída. Eu só chorava, cara. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Rapaz, da mesma forma que Deus ele te deixa entrar numa situação, ele te dá meios para você sair dela. E o senhor tá aqui, né? Eu tô aqui. Aí começa a Patrícia a fazer o trabalho dela, que são os box, que o senhor sabe. Trabalhos manuais, é um trabalho manual, um trabalho artesanal, e tudo começou porque a gente precisava fazer 2 box para deixar tanto na porta da casa da minha mãe, quanto na porta da casa da mãe dela. Tipo do sexta. Dia das Mães. Dia das sexta. Mães. Mas dentro de um caixote mesmo, a invenção dela. E ela criou rapidamente e postou na internet. Meu amigo. Glória Aquilo gerou uma repercussão que teve dias que eu saí para num domingo entreguei, eu tive que entregar 14 boxes e mesmo assim mandando 5 para um Uber entregar. E aí Deus deu a provisão. E junto com essa provisão, no auge da pandemia, eu pregava muito em culto online. Tanto as igrejas, que é a maioria, nos Estados Unidos, quanto na Inglaterra, quanto em Paris, na França. E eu comecei a pregar muito online. E como é um trabalho voluntário, um trabalho, assim, eu faço no amor e eu amo fazer o que eu faço, e as pessoas sempre ajudavam a gente financeiramente. Eu sei que tá difícil aí, tô te ajudando aí pra você fazer uma compra, segura a onda aí, paga uma conta. E, rapaz, não faltou nada, pastor. Não faltou nada. Eu tô aqui e no auge da pandemia a gente cresceu de uma forma... Glória a Deus por isso. Aleluia. Então quer dizer que, traduzindo aí, depois dessa história toda, estamos aqui novamente. Estamos aqui, 17 de abril de 2022. O deserto não é local de morada, né? Passagem. Rapaz? Isso, o local é ali de passagem. Agora, o seu deserto, eu não sei quanto tempo que está demorando, mas eu quero dizer para vocês, aí não é o lugar que você vai morar, não. Você pode ficar tranquilo. Vai sair dele. Tá bom, Deus então. vai te dar meios para você passar e sair dele. Beleza. Beleza, pastor. Então, aqui, nós já estamos quase chegando ao fim do nosso episódio Parabolando Podcast Persona, tá? Pastor Elias vai dar um oi aqui hoje. Nós estamos aqui comemorando, né, a ressurreição de Cristo Jesus, nosso culto de Páscoa. Nós temos aqui hoje muitas atividades, mas ele vai dar aqui como ele diz aqui, uma saudação, né? Rápida. De uns 5 minutos aqui para nós, deixando uma palavra de Deus para você. E aí, você que está aí, hoje é o dia da ressurreição, ressurgir, renovar, né? Reativar, tudo né? Para que a gente possa retornar. De repente, eu não sei onde você está, qual a situação da sua vida nesse momento que você está ouvindo esse podcast de hoje, aonde você estiver, porque nós também estamos numa rádio, na rádio aibo.com, lá no Japão, né, que está atingindo a comunidade brasileira lá no Japão, né? Nós estamos lá na grade de programação deles. Glória também. Você que está no YouTube aí, né, passeando, né, aí passando o dedinho aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, acesse, né, que de repente essa palavra que você vai ver aqui hoje pode não. O que é isso? Brincadeira, né? Vai fazer a diferença na sua vida, tá bom? Pastor, então, o senhor
dê a sua palavra aí, que depois nós vamos fazendo as nossas considerações finais e vamos que vamos para o nosso último, né, para os nossos últimos momentos do nosso Parabolando Podcast. Amém. Diga lá, pastor. Como hoje é a Páscoa, né? Sim. Acho muito interessante trazer algo a respeito. Sim. Você que está em casa, você que está acompanhando nas redes sociais, Sim. A Páscoa foi instituída lá em Êxodo capítulo 12. Sim. Quando ali o povo de Israel já estava vivendo os últimos minutos na porta de saída já daquele tempo tão difícil que eles estavam vivendo. Sim. E eu creio que hoje também, pastor Juraci, essa pessoa que está nos ouvindo, que passou um tempo tão difícil durante toda essa pandemia, portas fechadas, como eu, compromissos adiados, também terão a provisão de Deus. Sim. E eu sempre digo que quando as coisas estão bem difíceis, é porque você está perto da porta da saída. Sim. Você está próximo à porta. E nessa noite do dia 12, essa noite de Êxodo 12, Sim. o anjo da morte iria passar. Sim. E Deus dá uma estratégia para os israelitas, dizendo para eles que para eles matarem um cordeiro e com o sangue desse cordeiro mancharem os umbrais. Em outras palavras, o portal da porta, né? Aquela base da porta. Sim. E tinham que manchar ali a verga da porta com o sangue desse cordeiro como uma marca. Sim. Uma marca que ali dentro daquela casa, o cordeiro é quem governa. Sim. O cordeiro ali é uma tipologia já de Cristo que iria vir no Novo Testamento, enviado do Pai. Aquele que, o texto que diz que Deus não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós. Sim. Então lá em Êxodo 12, tem uma parte do versículo que vai dizer que se a sua família tem poucas pessoas, de pouca gente, pega esse cordeiro e o cordeiro for grande, convide outras pessoas. Sim. Certamente essas pessoas que esse convite iria essa oportunidade iria ser cerceada a eles, Sim. eram pessoas sem condições, talvez até mesmo de ter um cordeiro para matar, Exato. para comer. Então o cordeiro precisa ser dividido. Sim. O cordeiro precisa ser repartido. A nossa Páscoa, ela é representada com todo respeito, claro, ao animal e a você que se aprofunda nessa data, gosta aí de curtir com sua família. Isso tudo é muito bom, Sim. muito legal, mas a nossa Páscoa ela é representada por um cordeiro, Exatamente. não por um coelho. Uhum. A nossa Páscoa não tem nada a ver com chocolate. Sim. A nossa Páscoa ela tem a ver com a morte do cordeiro. Sim. E lá em Êxodo 12, quando ele morre, e as pessoas repartem ele dentro das suas casas, o anjo da morte vai passar de noite, e a casa que tivesse essa mancha, Sim. o anjo da morte não tocaria. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Ali em 12, o cordeiro de Êxodo, o cordeiro é morto, com sangue mancha a porta. Sim. Em 13, um capítulo após, a gente vê que agora eles vão entrar na terra, Deus manda Moisés sacrificar o macho de cada espécie, e quando chega no macho da jumenta, Deus manda quebrar o pescoço, porque a jumenta representa tudo que foi vivido pelos israelitas no cativeiro, nas mãos de Faraó. Sim. E aí Deus fala assim, tá bom, eu vou abrir uma exceção. Esse jumento só entra na terra se você matar um cordeiro, com o sangue desse cordeiro dá um banho nesse jumento. Sim. Então em 12, o sangue mancha a porta, Sim. marcando a casa. Sim. É assim que Deus quer fazer nos nossos corações. Deus quer bloquear o seu coração. Mas o seu coração precisa ter, na entrada dele, a mancha do sangue do cordeiro. Significa que você está santificado, marcado pelo cordeiro. E em 13, o cordeiro já morre e já banha o jumento. Sim. Então, em 12, a Páscoa é a passagem, né, de Israel, do povo de Israel para entrar na terra. E em 13, Deus manda consagrar e já não mancha a porta, ele já dá um banho. Ou seja, de todas as formas, para a gente entrar na terra que Deus prometeu para a gente, tudo tem a ver pela passagem através do sangue do cordeiro. A nossa Páscoa é passagem, literalmente. É passar para melhor, é romper, é viver, é vencer. E hoje você vencerá. Viva um domingo de Páscoa abençoado, porque você vai romper, você e sua família, em nome de Jesus. É isso aí, pastor. Beleza? Aí, pronto aí, ó. Tá? Acabou, fechou a conta, beleza Glória pura. a Deus. Tá bom? Fique ligado. Você não sei quando é que você vai ouvir essa mensagem. Tá? Não sei aonde você vai estar, que dia é da sua vida, só quero dizer para você, vai fazer diferença. Aleluia. A palavra que você já ouviu. Pastor Elias De Luca vai dar aquele oi, aquele tchau, e nós estaremos encerrando o nosso Parabolando Podcast. Dá um tchau para os nossos ouvintes, nossos web espectadores, tá bom? Foi um prazer estar com o senhor, obrigado pela oportunidade. Quero mandar um abraço para todos vocês que estão nos acompanhando. Sim. Que Deus abençoe sua família,
que Cristo seja repartido dentro do seu lar todos os dias. E um abraço aí, já que a gente falou da itinerância aqui, para todos os pregadores itinerantes que estão aí nessa peleja. Sim. Deus manda dizer para vocês, não desistam, vão até o final. O foco é ganhar almas, o foco é resgatar histórias, o foco é transformar vidas através da palavra do Senhor. Que Deus abençoe e te use muito. É isso aí, pessoal. Então, estamos encerrando mais um Parabolando Podcast. Hoje é o Parabolando Persona. Muito obrigado por tudo. Voltando a lembrar você, não deixe de compartilhar uma palavra como essa. Você não vai compartilhar? Claro que você vai compartilhar, dando aquele joinha. E em todas as redes sociais nós estaremos presentes. Não deixe de estar conosco. Um grande abraço e nos vemos. Até o próximo episódio do Parabolando Cast Persona.